Vamos falar de resistência à insulina, coisa que a gente até já falou aqui no canal, mas eu estou trazendo o Zambrota, que é farmacêutico há mais de 20 anos, os contatos dele estão aqui na descrição, para falar de alguns manipulados muito bons para sensibilidade à insulina. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Zambrota, eu vou deixar você falar porque aqui tem vídeo de sensibilidade à insulina. Então vamos lá. Como que eu melhoro isso fora dieta e treino? Que isso aí o pessoal já está careca de saber. Dieta e treino, o pessoal já sabe o que tem que fazer, né, para melhorar a resistência insulínica. Mas e o cara que precisa aquela turbinada inicial ali para melhorar logo esse negócio, tirar o risco do pré-diabetes ali, né? É porque fica aquele paradoxo, pessoal. A dieta e o treino melhora, mas a eficiência da dieta e do treino é muito ruim quando você está com a insulina ruim. Então, assim, se você joga alguma coisa no começo para dar uma porrada e depois resolve, é ótimo. Tá? Então, tem diversos fitoterápicos assim no nosso meio que as pessoas acham que pode melhorar a resistência insulínica, mas eles não fazem muito bem isso, tá? Então tem algumas lendas aí e eu considero como o mais top de todos a berberina, que é a Philodendron armurense. Tem também a Berberis adistata. Os dois têm berberina, só que eu prefiro a berberina do Philodendron armurense, porque é o que tem a maioria dos estudos, tá? Porque a berberina eu considero tão espetacular? Porque ela realmente tem um embasamento científico, realmente. E até pessoas que utilizam a metformina comparada à berberina, ela consegue sim ser pau a pau com medicamento sintético e até superior em alguns pontos que eu vou estar falando aqui, tá? Então, assim, a resistência insulínica, o grande problema da pessoa é o consumo excessivo lá de carboidrato, caramba 4, e também essa entrada muito rápido ali no sistema ali, não gerando saciedade, o cara vai comer mais, não tem aquele controle e acaba ali não controlando a ingesta e achando que está ingerindo 2.000 calorias, o cara está ingerindo 4.000 calorias através dos beliscos. Então, o que eu considero a berberina, em conjunto com outras substâncias, melhorar demais a sua sensibilidade e a sua resposta também ao controle de saciedade e também o esvaziamento gástrico que fica mais lento ali. Então esse processo eu considero ser muito interessante da berberina. Outra substância que eu considero sinérgica demais é a curcuma. A curcuma longa. O grande problema da curcuma, a absorção. E você ficar colocando pimentas, bilperina da vida para melhorar a absorção da curcuma, às vezes você está dando um tiro no pé, porque você aumenta, às vezes, a secreção, a acidez estomacal, e às vezes a pessoa fica até com fome. Então eu não curto muito, então eu gosto de o quê? Ir atrás de uma melhor biodisponibilidade. Temos no mercado Curcuvile, Curate, que são curcumas com modificações que tem uma melhora de todo esse quadro aí de absorção, de biodisponibilidade. E por que eu gosto da curcuma, da curcumina, dessas substâncias? Porque ela reduz demais as ocitocinas, a parte inflamatória do seu corpo. E quando você melhora os níveis de citocinas no seu corpo, você promove uma queda nos marcadores oxidativos, na parte de, vamos dizer assim, de danos ali no seu corpo, e você melhora a sensibilidade à insulina. A sua insulina trabalha melhor. O que é melhorar a sensibilidade à insulina? É você ter menos moléculas de insulina capazes de levar a glicose dentro da sua célula de uma maneira eficaz. E não fazer uma enxurrada de insulina e não ser eficaz. Aí você vai cada vez comendo mais, porque você não tem energia, o seu corpo não funciona direito, e você fica à mercê do quê? Aumento de peso, aumento de insulina circulante dificulta a sua perda de peso, e você não consegue bater a meta da dieta, porque você querer melhorar a resistência insulínica só com atividade física e exercício, é interessante? Mas não é a realidade no dia a dia. Não é isso que eu vejo na prática. É muito bonito, você fala, não, só fazer aeróbico, se fosse assim, tá tudo resolvido, mas não é. Então, essa estratégia dessas substâncias eu gosto. Agora tem uma, eu vou deixar um recadinho aqui. No mercado vocês vão ver alguma coisa surgindo sobre picolinato de cromo, que ele não é eficiente e pode ser até que seja tóxico. Algumas correntes nos Estados Unidos estão falando que o picolinato pode sim trazer dano oxidativo no seu corpo e até dano no seu DNA. Isso é verdade? Vamos ver mais à frente. Porque eles falam que ele, para ser absorvido, ele vai para cromo
hexavalente, depois volta para cromo trivalente, e esse processo que o corpo faz, essa redução do hexavalente, que é muito tóxico para o corpo, para trivalente, acaba gerando danos e até mudança no seu DNA. Se é verdade ou não, vamos saber mais para frente. E hoje surgiu o quê? O Chrominex, que é um cromo trivalente, estudado, que parece sim ser mais efetivo que o picolinate de cromo na entrega de uma melhora da sua sensibilidade à insulina, através sim de uma diminuição da compulsão alimentar e também diminuição dos marcadores ali que indicam que sua sensibilidade à insulina melhorou, melhorando a hemoglobina glicada, melhorando o seu glicemia em jejum. Então essas substâncias são interessantes. Mas para a resistência insulínica, temos diversas substâncias que parecem melhorar também. Por exemplo, o ômega 3 funciona? Depois sim, em algumas coisas ele diminui a inflamação, mas ele diminui bastante o triglicerídeos. E isso, por si só, já é muito bom para quem está na perda de peso. Então eu acho que é uma substância que pode ser sim colocada como um adjuvante geral, mas não como uma berberina com a potência que ela tem, não como uma curcuma. Existem substâncias também que melhoram a sua entrega nos finais de semana, onde eu falo que a maior probabilidade da gente sair da dieta é quando a gente está no hábito, inserido dentro de hábitos não convencionais que te levam à saída da dieta. Por exemplo, você vai num rodízio, é difícil você pegar uma saladinha ali e não comer uma carninha com a gordura, né? Então por isso que eu gosto do nosso querido Ocralin. Certo, que tem vídeo aqui no canal, pode procurar no Twin mais tempo. Funciona, não funciona? Como eu estava falando pro Leandrão, o quiabo é estudado há décadas na prevenção do diabetes. O problema do Ocralin foi que eles quiseram, acho, tirar o quiabo da história e falar, o Ocralin é mágico. Não, já é estudado há muito tempo. Só que ele não é o santo milagroso. Ele funciona dentro de estratégias. Por exemplo, vou falar pro cara, de sexta-feira o diabinho já está na tua vida. Então você vai tomar o Ocralin após a janta de sexta, após o almoço de sábado e pós a janta de domingo. Por quê? Porque o diabinho conseguiu converter o cara a comer muito, então vou tirar o cara disso. E aí vai toda a experiência do profissional que quer melhorar sua resistência insulínica. Por exemplo, eu posso pôr um jejum intermitente no sábado, não posso? Fala pro cara, você vai comer só proteína durante o dia e à noite come tudo, e estratégia. Desloco o Ocralin para a noite. Exato. Existe também o Ocralin sempre após a refeição, dose de 600 miligramas, 2 a 3 cápsulas após a refeição, 15 minutos após a refeição, que você chutou o balde. E os inibidores de carboidrato, quais temos no mercado? Eu considero o Bimbroc como sendo o melhor. Por quê? Ele consegue ser 500 vezes mais potente que a faseolamina. Então, a faseolamina eu não gostava, esse eu gosto. Então o Bimbroc, para mim, antes da pessoa comer um doce, eu acho espetacular. Por exemplo, aquela pessoa deixa lá o potinho para conter aquela compulsão que deu de repente nela. Ela vai fazer o quê? Puta, vou comer o chocolate. Então, Bimbroc. Ah, vou comer um docinho lá. Então, Bimbroc. Por quê? Eu vou inibir parte da absorção desse carboidrato. Então, se eu tivesse um prejuízo de 500 calorias, eu vou ter 250 calorias. Só que não é infinito isso aí. As pessoas acham que vai comer 10 mil calorias e vai, 5 mil eu não absorvo. Não, ele tem um limite também. Igual o Cralin. Você não quer que 2 cápsulas dele consigam inibir a absorção de 1 litro de óleo, né? Não adianta, né? Então, se você vai tomar um sorvete, compra o Bactilate, que é mais caro, você não vai conseguir tomar muito. Ou tem alguns sorvetes também, açaí zero, que tem bastante fibra, tem menos carbo, menos gordura, é bom também. E são caros também, ajuda. De substâncias, quais você gosta de... Você falou bastante, né? Eu acho que é importante falar da Psyllium. Psyllium é bom. Que eu não gosto encapsulada, porque, enfim, você vai usar uma quantidade maior ali, umas 5, 10 gramas com alguma refeição. Então, mesmo que às vezes a pessoa come bastante, né, ela consumindo a Psyllium, ela reduz o processo, ela aumenta, na verdade, o tempo de digestão e, consequentemente, ela fica saciada mais tempo. E isso, pelo menos, ajuda num próximo furo, alguma coisa, além de reduzir o índice glicêmico. E eu queria a tua opinião sobre o vanádio. Então, o vanádio, ele tem estudos, sim, que funciona, né? É complementar, né? O duro é as doses, né? Porque normalmente o pessoal toma 1 miligrama e as doses são aqui a partir de 10. Então, mas é muito alto, né? Chega a dar uma hipo.
Eu não sei se chega a dar uma hipo, né? Eu já tive aluno que reclamou de hipo, já. Então eu não passo, geralmente fanático é algo que eu seguro um pouquinho mais, né? Eu gosto muito também uma substância que é rica em polifenóis, que é o digrofim. É uma substância que ela melhora a sua parte de sensibilidade à insulina, e ela, com o tempo, você tomando antes de refeições, você consegue sim perceber uma melhora. Geralmente a associação das substâncias berberina, o digrofim, você tem uma melhora muito grande realmente. Só que o grande problema é o preço que sai isso, porque a berberina não é uma substância barata, tá, pessoal? Ela acaba sendo mais caro que outras substâncias que melhoram a resistência insulínica. Quando a gente vai para a parte sintética, tem diversas que melhoram. Mas tem uma substância que não é muito falada, porque os estudos delas ainda estão em desenvolvimento, que chama OEA, oleoetanolamina. Essa substância parece agir com um mecanismo muito parecido com o Ozempic. Ela diminui seu esvaziamento gástrico, dose de 200 mg 2 vezes por dia. Não é barato, mas é muito mais barato que o Ozempic. E parece melhorar a sensibilidade à insulina. Porque quando você diminui o esvaziamento gástrico, na verdade, você já melhora. A pessoa não consegue comer muito. E também melhora a sua sensibilidade à insulina, porque fica aos pouquinhos sendo liberado. Então isso parece ser promissor, uma substância que fiquem de olho, OEA. Parece ser promissora. Dentre os outros fitoterápicos, tem muitos fitoterápicos que as pessoas colocam em conjunto, por exemplo, canela. Eu não tenho esse resultado todo com canela, nunca vi ninguém melhorar muito. Berberina sim, eu vejo no exame. Agora canela, banaba, tem muita perfumaria aí no mercado para ficar uma fórmula grande e tudo, mas as que eu falei aqui realmente funcionam de uma maneira bem interessante. Pessoal, então os contatos do Zambrotta, né, ele tem uma forma de manipulação, estão aqui nos comentários, desculpa, tá na descrição. E eu vou deixar um vídeo então, Zambrotta, pra gente falar sobre droga, então, que é a metformina, que provavelmente às vezes até quem está assistindo está tomando. E é legal entender um pouquinho mais, que é uma medicação baratinha que vende na farmácia, mas tem um uso aí indevido, vamos colocar dessa maneira. Assim como o Ozempic, que tem vídeo aqui no canal, então lembra de procurar, né, do Twin Mais Tema. Mas fiquem com o vídeo da metformina.